pessoal, e aí, tudo bem? Como é que vocês estão hoje? Como é que foi o dia de vocês? Foi tudo bem? Pois é, né, gente? Vamos dar aquele nosso girinho, né? E dar umas informações aí da Fazenda também, viu? Pois é, tem umas informações novas aí da Fazenda também, viu? Pois é, o Léo Dias colocou hoje que a produção, né, a direção tomou a providência depois do que aconteceu no passado, né? Pois é. Segundo o Léo Dias, não vai ter como trapacear. Pois é, nem tablet, nem Wi-Fi, nem celulares, né? Depois do que aconteceu no passado, né? Onde os peões se comunicavam, né? Pelo streaming Netflix, Disney, Record, teve que tomar uma providência, né? Pois é, a produção não vai permitir que os famosos usem a internet enquanto estiverem no hotel. Pois é. E o jeito vai ser um livro com quebra-cabeça, né? Modo de falar, né? Pois é, o pré-confinamento vai acontecer dia 15 de setembro, tá? Eles vão já ficar no hotel a partir do dia 15, né? E vai durar apenas 3 dias dessa vez, tá? E a estreia vai ser, como já foi dito aqui, dia 19/9 mesmo, né? A pré-estreia dia 18, que eles fazem, né, aquele negócio todo, e a estreia vai ser no dia 19 de setembro mesmo, entendeu? Pois é, né, gente? Enfim, né, gente? Dando continuidade à história da Larissa, né? Que Enfim, a gente está dando, né, mas é tudo que está acontecendo, né? Então foi dito, né, que a mãe dela, é, a gente já está sabendo de tudo, né? Foi controladora, aquela entrevista que ela deu ontem para Cris Flores, a Cris Flores está sendo muito criticada, né, com relação à entrevista. Aí ontem, quando ela estava falando, né, ela até mandou um comunicado em papel e tudo, porque depois que teve a entrevista dela, que teve a reportagem do Fantástico, né? Então falou do negócio dos valores, dos extratos, aquela coisa toda, e ela não havia relatado isso na entrevista, né? Porque isso foi falado depois, né? Pois é, né? Aí foi dito que ela, assim, era uma mãe controladora, que ela tinha batido na Larissa, porque a Larissa uma vez falou para ela que ela era a única pessoa que trabalhava naquela casa. Segundo uma funcionária que trabalhou lá, né, que deu uma entrevista, né? Ela não mostrou o rosto, né? Ela preservou a imagem dela e aí ela contou muitas coisas, né? Inclusive que ela apanhava o celular da Larissa, que ela controlava as redes sociais, inclusive o Instagram, né? O Instagram, né? Inclusive o Instagram, né? Falando assim, né, gente, para dar um pouco mais de, né? Aí, quer dizer, ela passava até pela Larissa para terminar namoro, né? Então, assim, muitas coisas foram ditas, né? Que a Larissa ia dormir, ela pegava e desbloqueava o telefone, aproveitava que ela estava dormindo, desbloqueava. Que quando a Larissa mudou a senha, ela surtou. Enfim, muitas coisas, né? A ex-funcionária falou e que a Larissa apanhava calada, que ela nunca revidou, né, em momento algum. E quando ela fez 18 anos, que ela começou a, né, querer tomar conta das coisas dela, e aí ela começou a prestar atenção nas coisas que estavam acontecendo, né? Muitas coisas foram ditas, né? Que o pai dela estava gastando dinheiro, né? Com mulheres, entendeu? Então, assim, muita coisa, né? Apareceu que a gente havia comentado aqui que ia aparecer realmente, né? Que as coisas foram expostas, né? Exposed, né? Que a gente fala na internet, né? Então, agora, né? E, enfim, aí disse que uma vez ela, né? Quando a Larissa falou aquilo, ela deu um safanão, deu um tapão, né? E aí quebrou o dente. Ela parece que tinha um programa para ir da Fernandinha, né? E teve que cancelar, né? E aí ela, para consertar o dente, né? E disse que a mãe dela se vangloriava disso, onde ia ela contava, né? Como se fosse um negócio assim, né? E aí ela, quando ia no salão, essas coisas assim, né? Então foi a Fábio até a notícia até da Fábio Oliveira, né, contando isso, que a ex-funcionária contou muita coisa, viu? Pois é. E aí disse que ela até gostava do menino, mas quando o menino começou a tomar partido da Larissa, aí pronto. Aí ela ficou contra o André, né? Aí ela começou a ficar contra o André. Pois é, né, gente? Aí hoje,
Já saiu uma outra, vai ser assim, gente, vai toda hora vai sair alguma coisa, né? E aí hoje já saiu que ela naquele bilhete, naquele tal bilhete de Natal que a Larissa, enfim, preferiu passar o Natal com a família dele, né? E ela não quis ir, né? Ficou na casa dela, né? E a Larissa preferiu ir para a casa do noivo, né? E aí que ela foi intolerante, né, religiosamente no bilhete e tal, né, dizendo que não ia ler o bilhete dela, que para ela ir na IAM, né, e tal, tanto que no desfecho do programa ontem, a Cris Flores ainda leu que ela se arrependia de ter falado aquilo, né. Aí já estão dizendo aí que teve intolerância religiosa dela, que ela colocou isso, né. Vá lá para sua família, né, que eles têm, parece que o pai é evangélico e ela é católica, né, e parece que o rapaz, né, a família, enfim, é espírita, né, e aí ela foi e falou isso, né, no modo, né, um modo pejorativo da palavra, vamos botar assim, né, agindo com intolerância religiosa. Então, gente, é aquilo, vai aparecer muita coisa ainda, né. E também a Cris Flores até leu, né, ela dizendo que aquelas transferências todas que foram mostradas no Fantástico, né, que a Larissa quer saber, né, o que que aconteceu, parece que ela deixou para lá, mas assim, ela queria saber o que que foi feito do dinheiro, né? Ela deixou para lá os 18 milhões que ela deixou, né? E aí, segundo a mãe dela, foi para pagar a casa que eles compraram na Barra da Tijuca, no condomínio na Barra da Tijuca, né, no Rio de Janeiro. Aquela venda que teve da casa, que foi 1.100.000, não dava nem para cobrir a rapa. Então ela teve que inteirar para poder comprar a casa, né? Porque foi comprado um terreno e uma casa, né? A mansão, né? No caso, né? Que é avaliada em 10 milhões. Pois é. Aí isso tudo já está rolando, né? E aí muita crítica em cima da Cris Flores, né? A repórter lá do Fofocalizando, que fez a entrevista com ela. E aí a Cris Flores hoje, né? Falou, né? Hablou quando estava encerrando o programa, né? E agradeceu algumas pessoas que deram apoio a ela, né? Gente que me procurou, que me mandou recado, vocês de casa, pelas redes sociais, tudo chega e tudo é lido. Tudo é lido, tudo é visto, tudo é guardado. Fiquem tranquilos. Se eu não posto as coisas, se eu não venho a público, porque eu não gosto desse tipo de exposição. Não gosto de ganhar cartaz, engajamento com esse tipo de situação. Muito pelo contrário. Eu só estou aqui para ser mensageira, para trazer para vocês o melhor. Não quero ganhar dinheiro com isso, não quero ganhar exposição com isso. Não é isso, não é sobre isso. Gente, é pior, sabe o que que é o pior, gente? É muito triste ver isso, sabe? É muito triste a gente ver, né? Uma garota, como eu sou criança, né? E aí foi crescendo, 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 e aí a gente vê, né, essa situação. É muito triste mesmo, de verdade, né? É muito triste, entendeu? Aí diz que até os animais, ela, segundo né, a funcionária falou, né? Ela falou até no balanço geral, né? Que até os animais ela maltratava para, né, mexer com a Larissa. Mas quer dizer, é muito triste a gente ouvir tudo isso, entendeu? E a mãe dela disse, né, Silvana, né, que ela tem provas de tudo isso e que ela não apresentou para preservar a filha, para não expor a filha. Ela falou isso, né? Tanto que eles mostraram um print lá de uma mensagem no WhatsApp, né? Que ele falava do tal é, plano de saúde, né? Que a Larissa contou até no Fantástico que tinha 3 meses que não pagava, e ele mandou uma mensagem dizendo que já estava em 7.000 e pouco, todo o valor do plano, né, dos três, e que deveria conversar com ela, que deveria estar achando que estava caro, né? Mas eles não relataram detalhadamente quando foi essa mensagem, né? Se foi antes, se foi depois, né? Quer dizer, fica aquele negócio, né? É muito chato isso, né, gente? A verdade é que é muito chato, entendeu? É uma situação desagradável, mas é aquilo, vida que segue,
né? Ela já estava, eu até comentei aqui já com vocês, né? Vai fazer a novela Renascer, que na época quem fez foi a Adriane Esteves, eu ia falar Dani Galisteu, Dani Esteves, né? E na época, eu estava vendo comentários aqui antigos, né? Mais velhos, que na época ela foi muito criticada, né? E aí o pessoal nunca imaginou que ela ia arrebentar como atriz, que ela é uma atriz maravilhosa, né? Aí, quer dizer, disse que na época da novela, ela foi muito criticada, né? E aí a Larissa vai fazer o papel que foi dela, né? E aí hoje soltaram, né, o valor que o cachê que a Larissa vai ganhar. 500 mil. É, é isso aí. 500 mil. Pois é, gente. É isso, né? Eu tô torcendo pro dente dessa história, sabe? Porque é muito triste, é muito chato, sabe? É muito desagradável. Muito mesmo, né? Ai, ai. Aí a Carol Castro, né, ela ficou super revoltada, né, vendo essa história toda e tal. Ela ficou com nojo, disse que tinha que prender eles. Ela deu depoimento, né, até no, acho que foi no Jornal Extra, né, daquela história dos 5 milhões, daquelas transferências todas. Todo mundo viu, né, gente? Todo mundo viu. A gente sabe que o Fantástico ficou com a audiência lá em cima no dia que a Larissa contou, né, domingo passado, né, e domingo passado não, domingo retrasado, né. E aí ela postou, né, nojo desses pais, cadeia neles, parem de romantizar uma relação tóxica familiar. Isso é um absurdo, que situação, meu Deus. Ninguém merece passar por isso. Ninguém. Muito amor para Larissa, comentou Carol Castro, né? Ela ficou super revoltada, né? Pois é, aí a funcionária que contou um monte de coisas, né? Inclusive lá no Balanço Geral, ela contou que a Larissa sofria de ansiedade, né? E que ela jogava na cara da Larissa isso, né? E ela dizia para Larissa que ela não precisava de psicólogo nenhum, não, que ela era fraca, a Larissa, e ela, a Silvana, era uma mulher forte, né? Ela falava isso para a filha, segundo a funcionária, né? Pois é. Aí contou aquelas histórias todas, né, que eu falei agora, que mexia no celular, que controlava as redes sociais, diz que até namoro ela terminava no lugar da Larissa, fingia ser a Larissa, né. Então é aquilo, né, gente, as coisas vão aparecer, muito chato, infelizmente, né. Mas enfim, eu tô doida pra ver o The End disso aí, viu. Vida que segue, né. E vamos que vamos, né. Pois é. Aí, né, gente, vamos lá, né. Débora Falabella falou que quase desistiu da carreira dela. Disse que quase desistiu antes de estrelar Avenida Brasil. É, ela contou que ela fez um desabafo, na verdade, né. Aí ela disse que o Jornal Extra, né, ela contou que quase desistiu da carreira. Para ela, a exposição dela depois da Avenida Brasil foi uma coisa, assim, absurda, né. Ela disse que a vida pessoal dela foi, assim, explorada. Pois é. A inesquecível Nina, né, que foi daqui no Brasil, explicou que após a novela, o interesse do público em sua privacidade foi assustador. Eu sempre fui fechada, me assustei com a invasão de privacidade, comecei a questionar minha carreira. Eu ficava pensando nos prós e nos contras de ser atriz. Talvez eu tenha ficado descrente, por causa da exposição que foi muito grande, né. Ela disse que se assustou na época, porque, né, aí ela disse: "Eu tinha muitas questões, como: será que para sempre vou estar com a minha cara no veículo, fazendo com que as pessoas na rua me reconheçam? Isso em algum momento me incomodou", disse ela, né. "É muito absurdo você sair nas ruas e as pessoas te reconhecerem, eu não consigo me acostumar com isso". Ela falou. Apesar do desconforto, ela decidiu continuar. E ela é uma ótima atriz, né, maravilhosa. Teve uma época em que eu dei uma panicada, né, deu chateada, né, dei uma surtada, não queria, não gostava, né. Mas não desisti, continuei. Entendi que a profissão não era só isso, mas dei uma apavorada, né. Aí ela disse que entende por que Lídia Brondt e Ana Polarosi desistiram. Porque segundo né, dizem, né, que foi por causa disso, né, que as 2 desistiram de ser atriz, né.
por causa da falta de privacidade, né. Aí ela disse: "Hoje a minha grande dificuldade de rede social é querer falar só de trabalho", mas ela abriu um perfil no TikTok. Olha que legal, né. Eu achei muito legal. Ela já tem 300.000 seguidores, muito legal. E eu dei uma olhada, viu, gente, achei legal. Ela conta lá no perfil dela como que é o dia a dia dela. Ela mostra desde a hora que ela sai de casa, a hora que ela vai para o trabalho, a hora que ela chega, a hora que ela vai gravar, mostra tudo, ela se arrumando, botando o microfone, mostra muito legal. Aí ela até mostra o menino que faz filho dela, com o Ângelo Antônio, e os dois brincando, e o tempo que espera para gravar, fica muito tempo, gente, esperando. Mas muito tempo, né? Aí eles sentam no chão, o Ângelo Antônio começa a brincar com o menino, né? Aí ela diz, não sei qual que é mais criança. Brincando, né? Claro, com eles, né? Mas foi muito legal, né. E ela disse que está sendo muito acolhida por causa da personagem que ela está fazendo na atual novela das 9, né, Terra e Paixão, que é uma moça que sofre, né. Ela sofre, né, ela apanha do marido, né, e ela disse que está sendo muito acolhida com relação a isso, né. Eles têm a mostrar mesmo, né, a realidade, né, e ela disse que tem que mostrar o que vai acontecer também, né, a consequência disso, né, que hoje em dia as coisas mudaram. Ela disse que está sendo muito bom, né, que o objetivo dela é mostrar como muitas mulheres têm dificuldade de sair de um relacionamento abusivo. E ela diz na TV, né, na TV aberta, né, que ela quis dizer, você atinge um público muito grande e a diversas classes sociais, né. Ela disse que é uma responsabilidade enorme a personagem que ela está fazendo. Que bom, né. Bom que ela abriu o TikTok, né, que bom que ela não desistiu, porque ela é uma grande atriz, né. E realmente o que ela falou é verdade, viu. Dizem isso, né, que a Ana Paula Arósio, a Lídia Bronte eu não peguei, mas a Ana Paula Arósio dizem isso, peguei bem pouco, mas dizem isso, viu, que ela desistiu por conta da privacidade dela, que ela não tinha. Aliás, a Ana Paula Arósio mora na Inglaterra, né. Ela nem mora mais no Brasil há muito tempo, né, que eu saiba, há muito tempo. Nem mora mais. Então, gente, lembra que eu comentei com vocês que a Globo agora vai fazer documentário com várias pessoas, né, dei até alguns nomes aí, né. E aí, o primeiro vai ser com a Angélica, né. Aí pois é, aí depois eles querem fazer com a Eliana. Então, como é o streaming, mesmo sendo da Globo, né, Globoplay, tem uma brecha, né, que diz que, como ser streamer, né, pode, né, tem aquela brecha no contrato dela do SBT para que ela possa fazer esse tal documentário, né. E aí o que que acontece? Segundo o Lobianco e o Perline também, tá, a Globo está querendo colocar Xuxa, Angélica e Eliana no GNT. Lá no canal pago da Globo, para fazer um programa. Pois é, disse que está querendo as 3, porque disse que aquela junção delas lá no Criança Esperança, já era como se fosse um ensaio, né. E aí vamos ver o que que vai acontecer, né. Eu tô achando que a Eliana tá quase com o pezinho na Globo, hein. Aí disse que o SBT já fez até uma reunião, né, segundo eles, que a Eliana pode vir a sair, né, e aí ela já fizeram até reunião, porque parece que vão botar o Celso Portiolli no lugar dela. E no lugar do Celso Portiolli vai ser o Luiz Roberto, é aquele que fazia o Bozo. Pois é, parece que estão conversando sobre isso. Vamos ver, né, vamos ver. O que foi, minha filha? Você quer aparecer, né? Você quer aparecer, né, filha? Hein? Você quer aparecer, né? Vergonha. Você quer aparecer, né? Pois é, né, gente? A Daniele Vinicius, né, e o André Gonçalves se separaram, né? Eles se pronunciaram, né, colocaram nas redes sociais deles, né, para falar logo, né, para não ter muita coisa, né, e resolver logo, né, não ficar aquele disse-me-disse, aquele negócio assim, um fala, outro nega. Então já resolveram, né, ambos se pronunciarem, né, e eles botaram, né, declararam, né, uma separação pública em conjunto, né, sentimos a necessidade dessa transparência com vocês e com a imprensa. Seguimos torcendo
pelo carinho do outro, essa será a única declaração. Segundo eles, não vão falar mais sobre isso, né. É isso, né. Fazer o quê, né. Foi bom enquanto durou, né. Fazer o quê, né, gente. Pois é, né, gente. Xuxa vende a mansão em Miami por cerca de 174 milhões. Pois é. Aí, a mansão dela tinha 2 andares, a casa tem bar, área de café da manhã, área de jantar, sala de jantar, saguão de entrada, lareira, banheiro de ida e um closet luxuoso. Ainda de acordo com o TMZ, que é aquele tal site que eu falei para vocês, que eles só falam das celebridades lá dos Estados Unidos, né. Pois é, né. Lá no condomínio onde a Xuxa tinha casa, morava Jennifer Lopez, né, Shaquille O'Neal e o Rap Diddy. Pois é. Aí tem as fotos aí, só liberaram 3 fotos lá da mansão, né, dela lá que ela vendeu, né. Pois é. Pois é, né, gente, a Fábio Oliveira soltou uma nova lista, do componentes aí da fazenda. Pois é. Aí ela botou o seguinte: eles vão mudar o modo, das listas para não vazar. Por quê? Porque sempre vaza. Eles vão fazer o seguinte, porque eles faziam o exame, parece, né, pelo que está constando aqui na que a Fábia está falando, era todo mundo no mesmo local. Agora, eles vão parece que não decidiram ainda não, né, mas parece que cada um vai fazer seu exame particularmente e levar. Porque eles estão querendo driblar para as pessoas não ficarem sabendo da lista, tá. Aí a Fábia Oliveira colocou alguns novos nomes, tá. Então, alguns nomes estão lá naquela lembra daquela primeira lista que soltaram? Então, vamos lá, os nomes que colocaram aqui: Maria Albuquerque Miranda, tá, Bárbara Souza França, Dorothy Helena de Souza Alves, Emília Araújo Correia, Sidney Sampaio, acho que já está lá, né, Carlos Eduardo Moliterno, Emanuela Tenório Rocha, Gustavo Rocha Lima, Nicolas Torres, Daiane Bezerra, Juliana Valéria da Silva, Ana Carolina Leque, da nossa querida e amada La Grande Conquista, Radisson Neri, Gabriel Azevedo de Souza, Juliano Flores, Lucatel e Paulo Alexandre, tá? Esses são os nomes que saíram agora nessa lista nova, segundo o Fábio Oliveira, tá? Agora, a lista antiga, que foi passada, aquela primeira lista, lembra? Pois é, esse não vou botar as fotos não, tá, gente? Botei essas aí para vocês verem, tá? Então, alguns nomes repetiram, tá? Era Juliana Valéria da Silva, José Davi da Silva, Gabriela Silva Simone Cavalim, Eric Ricardo, Júlia Melo Gomes, Sidney Sampaio, Maria Gorete da Silva Araújo, Rodrigo Nonato de Godoy, Camila Simeone Gonçalves Oliveira, Matheus Wallace Mendonça Cruz, Caroline Menezes, Lucas Souza, Jaqueline Martins Petrovic, Wendy Nascimento Tavares, Antônio Pereira Machado, Ana Carolina Lecker, Redson da Silva Neri, Beatriz Michele, Gabriel Tavares e Kate Alves Ramalho, tá? Essa era aquela lista antiga, tá? E os suportes participantes do paiol é o Ney Lima, né, influenciador, aquele que eu mostrei para vocês que ano passado ele fez todas as etapas, ele reclamou muito porque gastou dinheiro e no fundo acabou não indo, né? Olivia Nobre, filho do Dudu Nobre com a Bombom, né? David Matos, ex da Victória, da La Grande Conquista, e Rayane Diniz também, da La Grande Conquista. Pois é, esses são os nomes aí que a Fábio Oliveira deu, né? Que provavelmente olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, algum desses nomes aí vai estar, porque saíram muitas vezes. Ontem o Léo Dias colocou que o Black, né, César Black vai, né? Léo Dias botou que ele já assinou. Né, o Léo Dias disse que ele assinou. E dizem que o Chay também, né. Dizem que o Chay assinou também. A gente vamos ver, né, vamos lá. Diz que segundo todos, assim, que estão cumprindo, né, que tem essas que dão os nomes e tal, eles disseram o seguinte, que a Record queria planejar tudo até dia 1º de setembro, deixar tudo certo, tudo organizado, tudo estruturado. Porque vocês viram agora aqui, né, que o Léo Dias colocou hoje, tá, que dia 15 de setembro eles vão para o hotel, né. Então, assim, do dia 1º ao dia 15 são 2 semanas, né. Vão ficar só 3 dias no hotel.
Entenderam? Só 3 dias no hotel. Disseram, acho que eu já até comentei aqui com vocês, que as publis lá dentro, aqueles comerciais que eles fazem, das linguiças, Seara, aquelas coisas todas, diz que ganhava 2.000, né. Cada um. Diz que esse ano vai ser a metade. Assim estão dizendo, né, gente. Pois é, o negócio tá esquisito, viu. Teve umas fofocas aí do Globo News que eu até comentei para vocês, negócio dos salários. Pois é, agora rolou uma dos hotéis, né. Porque diz que a Globo pega alguns funcionários e leva para Brasília para cobrir política, né. Aí os que não são de lá vão para o hotel, né. Disse que só os de primeira linha, aqueles famosos, que ficam em hotel maravilhoso, aqueles que não têm tanto nome, disse que a Globo está pagando um hotel barato, né. Aí disse que uma repórter falou que foi para um hotel, tinha até pulga na cama. Enfim, né. Pois é, a reportagem foi no site em off, viu. A site em off que colocou, disse que eles não gostaram não, viu. Disse que eles ficaram uma fera. Pois é, o negócio tá esquisito, hein, gente. Hum. Mas enfim, gente, então foi isso, né. Eu tô tentando trazer alguns nomes aqui para vocês, né. Vamos ver o que que vai sair desses nomes. Eu acredito que 50% desses nomes aí vão estar lá, né. Sidney Sampaio, como todo mundo já falou, esses o César Black, eu já tinha ouvido falar assim, agora o Léo Dias confirmou, né. Eu já tinha ouvido falar o nome dele sim, viu. MC Pipoquinha, eu falei, ó, há muito tempo para vocês, que eles queriam ela lá, por causa de toda a polêmica de como ela faz os shows dela, né, enfim, né, aquilo que eu já contei para vocês. E que eles queriam ver logo, por quê? Porque ela tem uma agenda cheia. Então eles queriam fechar logo com ela, disse que já fecharam há muito tempo, segundo consta, que ela tem agenda cheia. Vamos ver, a gente só acredita vendo, né. Quando começar no dia 18, né, a gente vai ver quem vai estar lá mesmo ou não. Vamos ver, eu acredito, foi o que eu falei para vocês, eu acredito que 50% ou até mais desses nomes aí vão estar lá, né. Mas a gente tá na contagem regressiva igual o Carelli, né, ele agora tá botando lá no Twitter, né, nas redes sociais dele, né, a contagem regressiva, aí botou 30, 28, Faltam bem bonitinho pra 28 vocês verem, né. dias. Para nova temporada Ninguém da tá Fazenda. colocando. Pois é. Então tá, gente, então é isso, né, resolvi, colocar para vocês aqui esses nomes, né, pra gente ver quais desses nomes aqui vão realmente estar lá ou não, né. E vamos ver, né, vamos ver. O tempo tá passando e a gente tá esperando. Então tá, gente, tá bom. Muito obrigada, tá, pela paciência de vocês, por vocês estarem aqui, tá. Muito obrigada, de coração mesmo, tá. E, como eu digo, sempre tem mais, né. E até daqui a pouco.